Boa noite, irmãos. É uma alegria muito grande de poder estar aqui reunido com os irmãos aqui na Casa de Oração da Rua Buarque. É uma alegria poder participar desse momento festivo, feliz, um momento de ações de graças a Deus por mais um ano de atividades do coral. Queria aproveitar, parabenizar o coral e tudo que o Vantuir falou é verdade, né? Cantar é bom, ensaiar não é fácil, né? Compromisso não é fácil. Louvamos a Deus pela vida dos irmãos que têm compromisso com Deus, compromisso com a igreja e compromisso com o coral, que não é um pequeno compromisso, é um grande compromisso. Mas é nessa perseverança, é nessa continuidade que o Senhor opera, que o Senhor age. E durante todos esses anos, com toda certeza, Deus tem usado muito a vida, o ministério do coral, né, para edificar a igreja e para trazer a mensagem também do Evangelho aos corações. Deus continue abençoando a jornada dos irmãos. Estamos alegres também porque estamos acompanhados aí de alguns irmãos da igreja ali em Porciúncula. A gente agradece, né, a companhia dos irmãos também. E rever aqui outros irmãos da igreja, de igrejas vizinhas aqui, o irmão César, né, e a Marluce, que eu costumo chamar o César agora de agente da unidade, né? Ele tomou o lugar do Vantuir e ele não perde, ele está presente em todas as reuniões das igrejas aqui da nossa região e até de outras localidades também, distantes. Louvamos a Deus pela vida do casal, né? Que faz esse trabalho. Ah, sim. Sempre ajudando, né, Tuir? Muito bem. Irmãos, eu queria, antes de trazer a mensagem, falar um pouco sobre o pai da dona Débora Mafra, que foi o senhor Joaquim Mafra. Muitos aqui o conheceram, né? E eu acabei de fazer uma ligação para o meu tio agora em Niterói, e o meu tio me disse, eu queria confirmar, que o senhor Joaquim Mafra era sobrinho do meu bisavô. Então, eu queria dizer que eu sou parente também da dona Débora Mafra, é um primo assim meio distante, né? Mas me sinto muito honrado, né? Me lembro muito pouco da dona Débora, do senhor Délio também, muito pouco, e muito pouco do senhor Joaquim Mafra, mas me lembro. O Vantuir ficou até meio impressionado e disse, você é bem velho, né? Porque conheci o senhor Joaquim Mafra. Com certeza, me lembro muito bem dele, bem magrinho, né? Mas conheço a história dele pelo que ele deixou escrito, a história da minha vida. Já fiz menção a ele em muitos lugares por onde passei, falando do trabalho na nossa região. Esse irmão que estudou ali em Conceição do Carangola, em 1920, com o missionário Maquiné e outros missionários, aprendendo grego, hebraico, línguas originais, em 1920, em Conceição do Carangola. E ele conta que quando retornou para casa, ele ficou alguns meses lá estudando. O missionário Maquiné deu a ele uma oferta dizendo, leve para o seu pai, para compensar o tempo que você ficou fora de casa. Está no livro dele, na História da Minha Vida, né? Então o Maquiné, em 1920, já dava bolsa escola, preparando o obreiro. Não foi o Lula que começou isso, não foi. Isso é antigo, irmãos. Foi o trabalho do missionário Maquiné. Investia em jovens. Investia em Joaquim Mafra, pai da dona Débora, que o coral leva o nome dela, né? Do irmã Débora Mafra, esposa do irmão Délio Boechat. Então nós louvamos a Deus por termos tão grandes exemplos, temos uma história tão bonita, tão linda, a história do início do trabalho da Casa de Oração na nossa região, com o professor Alfredo Filgueiras, vindo evangelizar a nossa região. E a gente tem uma herança maravilhosa, porque a Casa de Oração começou com um professor que ensinava, que alfabetizava crianças e evangelizava os pais das crianças. Assim converteram os meus bisavós, meus avós, e igrejas começaram na casa deles, na região de Santa Clara, Bom Sucesso, né? E aqui também na região de Itaperuna. E nós temos essa herança maravilhosa e devemos falar sobre ela, devemos
contar para os mais jovens, né? Sobre aquilo que recebemos, essa bagagem espiritual e cultural que nós temos da nossa igreja, a Casa de Oração, que abençoou, que evangelizou tantas pessoas, não só aqui em Itaperuna, como Porciúncula, né? Carangola, essa região aqui onde nós moramos. Então, hoje estar aqui falando, né, no aniversário do coral, que leva o nome de uma pessoa que também tem o parentesco com ela, é mais um motivo de alegria poder participar de tudo isso. E a Igreja da Buarque é uma igreja que marcou também a minha adolescência, porque o meu primeiro congresso, em 1978, me parece, eu participei aqui nessa igreja, dormi aqui no terceiro andar, né? E ainda como jovem, né? Como adolescente, e isso ficou marcado no meu coração. Pregador José Carlos Jacinto, na época. Então, muita coisa boa eu trago como herança também espiritual desta igreja aqui em Itaperuna. Então, irmãos, muito obrigado, eu agradeço à igreja pela confiança de nos fazer esse convite, né, para estar aqui. E eu gostaria de convidar os irmãos para abrirmos a palavra de Deus na carta de Paulo aos Filipenses. Nós vamos ler Filipenses capítulo 4, versículos 4 a 7. Filipenses capítulo 4, versículos 4 a 7. Diz assim a palavra do Senhor: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua palavra em nossos corações nesta noite. Quando eu era adolescente, um missionário foi pregar em nossa igreja. Eu me lembro disso, tem coisas que marcam a gente. Ele é o missionário José Teixeira, conhecido como Teixeirinha. Ele usou um ditado popular numa pregação e disse o seguinte: quem canta, seus males espanta. Mas ele falou, é um ditado popular. O crente não canta para espantar os males. Nós cantamos para adorar a Deus. Nós cantamos para louvar a Deus. É uma expressão de gratidão, de louvor, do nosso amor pelo Senhor. Mas quando louvamos a Deus, nós nos alegramos. O louvor alegra o nosso coração. A adoração a Deus, o nosso Senhor, nos traz alegria. Portanto, toda a igreja aqui na Buarque, os irmãos são alegres, são felizes. Mas os irmãos do coral são um pouquinho mais, né? Porque estão sempre cantando, né? Sempre ensaiando e sempre glorificando o nome do Senhor. E hoje, nesta noite, eu queria falar sobre esta alegria, sobre esta felicidade que está no coração do crente. E o texto que nós lemos fala sobre essa alegria, e nós poderíamos chamar de uma felicidade verdadeira, que nós temos em conhecer o Senhor, em estar em comunhão com o Senhor, em louvar o Senhor, em adorar o Senhor. Não importa se a gente está vivendo um bom momento, um momento difícil na vida, o crente sempre tem motivos para louvar a Deus. Ele sempre tem motivos para glorificar o Senhor. Portanto, nesta noite eu queria falar sobre esta alegria, sobre esta felicidade, esta verdadeira felicidade que nós gozamos em Cristo Jesus. E esse texto, quando estudamos a carta de Paulo aos Filipenses, o apóstolo Paulo, quando escreveu essa carta, ele estava na prisão. Paulo estava preso, estava aguardando julgamento, poderia ser condenado à morte.
E quando a gente lembra de vários versículos da carta de Paulo aos Filipenses, nós lembramos lá que Paulo, escrevendo esta carta no capítulo 1, ele disse: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo estava preso, aguardando o julgamento, e ele poderia ser condenado à morte. No entanto, esta carta é chamada de carta onde Paulo expressa muita alegria, é uma carta feliz, a carta aos Filipenses. Por 18 vezes aparece a expressão alegria, a expressão felicidade, a expressão contentamento. Então, que alegria é essa? Que felicidade é essa que nós desfrutamos na presença de Deus? E os irmãos talvez aqui muitos conheçam a história de um hino que nós, no nosso hinário, cantamos com uma letra um pouco diferente. Mas esse hino é conhecido de outros hinários de igrejas denominacionais, e a letra diz assim: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó, seja onde for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. O autor desse hino, talvez você pense, ele devia estar vivendo um momento assim muito maravilhoso na sua vida, né? Ele devia ter recebido uma boa notícia, ele deveria estar prosperando nos seus negócios, a sua família deveria estar tudo bem com a sua família, com a sua saúde. A gente imagina isso, uma canção, uma melodia e uma letra como essa, dizendo: eu sou feliz com Jesus. Eu sou feliz com Jesus, o meu Senhor. Mas a história desse hino, aqueles que conhecem já sabem, né? Mas talvez alguém não conheça. Esse hino foi escrito por um homem que tinha perdido no naufrágio as suas 2 filhas. Ele colocou a sua esposa e 2 filhas para embarcar numa viagem de navios. Eu não sei se dos Estados Unidos para a Europa ou se é o contrário. Eu não tenho essa informação. Mas durante a viagem o navio afundou. E a esposa mandou um telegrama dizendo para ele: salva sozinha. Salva sozinha. E ele então resolveu pegar um outro navio e ir ao encontro da sua esposa. E ele pediu ao capitão do navio que, quando passasse o lugar do naufrágio, que tinha vitimado as suas 2 filhas, o capitão avisasse para ele. Ele queria orar naquele momento, no lugar onde havia havido o naufrágio. E quando o capitão chamou aquele homem, naquele momento ali, em alto mar, ele escreveu essa letra. Ele escreveu essa letra. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó, seja onde for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. O homem tinha acabado de perder as suas 2 filhas. E ele escreve essa letra: eu sou feliz. Ele não diz eu estou feliz. Naquele momento ele estava triste. Naquele momento ele estava muito triste por ter perdido as suas 2 filhas. Mas estar é um estado. Ele disse na sua letra: eu sou feliz, o que é diferente. Eu não apenas estou feliz, eu sou feliz com Jesus. Como viver uma realidade como essa? Como conseguir compor um hino de louvor a Deus, passando por um momento tão difícil? E nós estamos aqui nesta noite para louvar a Deus, para adorar a Deus. E por certo, alguém que está aqui ou esteja ouvindo essa pregação em casa através da transmissão na internet, talvez esteja passando por um momento muito difícil. Talvez esteja passando por enfermidade, talvez por problemas familiares ou até mesmo problemas financeiros. Como louvar a Deus, como adorar a Deus, como glorificar a Deus passando por tempestades tão difíceis? É sobre isso que nós queremos falar nesta noite. O que nós aprendemos sobre a verdadeira felicidade, conforme aprendemos na palavra? Em primeiro lugar, nós aprendemos aqui, irmãos, que ser feliz para o cristão é uma ordem.
Ser feliz para o cristão é um imperativo. E aqui nós lemos o apóstolo Paulo dizendo no versículo 4, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Isso aqui é um mandamento, isso é uma ordem. Isso não é uma sugestão, isso não é uma possibilidade, isso é uma ordem para o cristão. Alegrai-vos sempre no Senhor. Ou seja, ser feliz para o cristão é uma ordem, é um imperativo, é uma verdade, irmãos. Porque este é o propósito de Deus para o crente. Esse é o propósito de Deus para o salvo. É desfrutar desta verdadeira alegria, é desfrutar desta verdadeira paz. Portanto, ser cristão e não ser feliz, e não viver essa alegria, é estar em pecado, porque estamos obedecendo uma ordem do Senhor. O cristão não tem direito de ser dominado pela tristeza. É claro que existe o tempo de chorar. É claro que existe o momento de chorar. A Bíblia diz que há tempo para tudo. Há tempo de chorar e há tempo de rir. O cristão não é uma pessoa que não sabe fazer uma leitura correta da vida. A gente sente quando tem problemas, quando tem dificuldades. Mas, irmãos, na palavra de Deus, até o choro tem data marcada para acabar. O salmista diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Até a tristeza tem data marcada para acabar na vida do cristão. É possível, e nós passamos por tristezas, e tristezas muito, muito severas, nessa jornada aqui na terra. Todos nós passamos por isso, mas nós podemos viver esta alegria. Porque o evangelho que nós pregamos, irmãos, é boa nova de grande alegria. O fruto do Espírito Santo, entre outras coisas, é alegria. O reino de Deus é alegria no Espírito Santo. E o salmista diz que na presença do Senhor há plenitude de alegria. E a sua destra, delícias, perpetuamente. Ou seja, o cristão é uma pessoa feliz, é uma pessoa alegre e que pode desfrutar dessa alegria. Quanto mais em comunhão com o Senhor estiver, quanto mais obediente for, essa alegria só é tirada de nós pelo pecado ou talvez pela enfermidade. Eu quero fazer esse parênteses aqui. A depressão é uma realidade, é uma doença que precisa ser tratada com oração e que precisa ser tratada também com acompanhamento de médicos. E a depressão precisa de muitos cuidados, porque até mesmo o verdadeiro crente, um servo fiel, pode passar por ela e sentir dificuldades muito grandes. O príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, ele era um homem de Deus, ganhava muitas almas para Cristo, mas ele tinha problemas com depressão. Ele lutava com isso. Agora, nós podemos, em Deus, vivenciar essa verdadeira alegria, ainda que com dificuldades, ainda que com lutas. William Shakespeare disse que a alegria evita 1000 males e prolonga a vida. É verdade, porque a Bíblia diz isso também. O Provérbios 17:22 diz que a alegria faz bem à saúde. E estar sempre triste é morrer aos poucos. Alegria faz bem à saúde. E Provérbios 15:13 diz que a alegria embeleza o rosto, mas a tristeza deixa a pessoa abatida. A alegria do Senhor é a nossa força. Nos deixa mais bonitos e nos deixa mais saudáveis. Isso também. A gente se preocupa às vezes com o que come, né? Com dieta, com comida que não vai fazer mal, mas a tristeza, a angústia, isso destrói. A Bíblia diz que estar sempre triste é morrer aos poucos. Devemos cuidar da alimentação, sim, muito importante. Mas não devemos descuidar da nossa saúde emocional nem saúde espiritual. Precisamos lutar contra o pecado, o peso e o pecado que se agarra firmemente em nós, diz Hebreus 12. E essa é uma tendência, irmãos, a tendência de reclamar. Estar
reclamando. O cristão não pode viver reclamando da vida. O cristão não pode viver murmurando. Ele deve trocar o espírito angustiado pelas vestes de louvor. A gente tem que louvar mais. A gente tem que glorificar a Deus mais. Nós precisamos aprender com Paulo e Silas, que depois de apanharem publicamente, serem açoitados em praça pública, eles foram presos e estavam ali louvando a Deus. Estavam ali glorificando a Deus, com as costas cheias de vergonhas e sangrando, com os pés amarrados nas correntes. E eles estavam louvando a Deus, irmãos. Isso é um milagre. Eles poderiam estar ali reclamando, mas eu fui fiel a Deus, eu preguei a palavra, eu estava evangelizando, ganhando almas, e agora eu estou aqui, humilhado, em praça pública, estou aqui, acorrentado, preso. Nada disso. Eles não estavam com espírito de reclamação e murmuração, eles estavam louvando a Deus, estavam cantando, e o carcereiro ouvindo eles cantando. O carcereiro foi evangelizado pelo testemunho daqueles homens. Que homens são esses que depois de apanharem tanto e ainda glorificam a Deus? Nós precisamos trocar o espírito angustiado pelas vestes de louvor. Precisamos louvar a Deus. Precisamos levar a sério esse mandamento: alegrai-vos sempre no Senhor. A falta de alegria pode ser sintoma de pecado na vida do crente também. A falta de alegria pode ser porque a gente está reclamando demais, está falando, não enxergando a vida com a ótica espiritual e com a ótica da eternidade. Por mais que esteja difícil a nossa vida aqui na terra, irmãos, nós temos uma viva esperança. Por mais que seja difícil a nossa jornada, Deus está prometendo coisas superiores para nós, porque nem olhos viram, e nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nós temos motivo para louvar a Deus, nós temos motivo para sorrir, nós temos motivo para nos alegrar. Não por causa das circunstâncias materiais que estão à nossa volta, não por isso apenas, mas principalmente pelas promessas maravilhosas que Deus tem para o seu povo, para a sua igreja. Portanto, devemos louvar a Deus. O cristão tem problemas. O cristão passa por vales áridos, como o livro de Salmos diz, mas ele passa pelo vale árido e transforma esse vale num manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. O cristão chora nas noites escuras da vida, mas ele sabe que a alegria vem pela manhã. Nós podemos chorar sim, irmãos, não é falta de fé e nem é pecado chorar. Quando a gente está vivendo um momento difícil, Deus sabe de tudo isso, mas o Senhor enxuga as nossas lágrimas. E a esperança, a viva esperança que temos em Cristo, traz alegria verdadeira ao nosso coração. O cristão pode ser açoitado pelas enfermidades, mas ele experimenta o bálsamo do Espírito, o bálsamo de Gileade, né? Passando na sua alma. O cristão pode também enfrentar até a pobreza e dificuldades financeiras, mas o cristão tem um tesouro no céu e ele se alegra. A nossa riqueza é grande. Os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. Portanto, irmãos, Paulo, quando escreveu essa carta, Paulo estava naquela situação difícil, de prisão, aguardando o julgamento. Mas mesmo na fornalha da aflição, o coração de Paulo estava alegre. Ele estava louvando a Deus, estava cheio de alegria. Nada podia arrancar aquela alegria de Paulo, porque ela vinha do Espírito Santo, ela vinha de Deus no coração do apóstolo. Então, em primeiro lugar, é uma ordem, a verdadeira felicidade, a alegria é uma ordem para o cristão. Segundo lugar, irmãos, aprendemos também nesse texto que a verdadeira felicidade, ela vai além das circunstâncias. O apóstolo diz: alegrai-vos sempre. Alegrai-vos sempre. Não é só quando tudo está bem. Porque a vida é marcada por montes e vales. Tem épocas na nossa vida que não é fácil.
Tem momentos que são muito difíceis para a gente passar. Não significa que Deus nos abandonou, que se esqueceu de nós, e nem que não atende às nossas orações. É porque Ele nos permite passar por aquele caminho. Agora, nós precisamos desfrutar deste milagre de nos alegrarmos sempre no Senhor. O cristão não vai ser poupado dos problemas da vida. Existem pessoas que acham que se aceitarem a Cristo, estarão blindadas contra o sofrimento. Isso não é verdade. Hoje à tarde eu estava assistindo um vídeo de das maiores autoridades em missão hoje no Brasil, que é o Ronaldo Lidório. Os irmãos, alguns devem conhecê-lo aqui. Ronaldo Lidório fez um trabalho na África. Com poucos anos que ele morou lá na África e trabalhou na África, ele ganhou muitas almas, formou várias igrejas lá. Ronaldo Lidório está com câncer. E ele fez um vídeo, assim que ele saiu do CTI, dentro do hospital, e ele e a esposa dele fizeram um vídeo, eu assisti hoje à tarde, está fresquinho na minha mente. E ele falando, com um sorriso no rosto, falando da presença de Deus na sua vida. E ele falando que estava completando 34 anos de casamento e a esposa do lado. Ele falou, eu pensei que estaria em outro lugar, mas estou comemorando o aniversário de casamento aqui no hospital. E Deus tem cuidado de mim. Deus tem estado presente ao meu lado. Sorrindo, em paz e glorificando a Deus. E edificando a todos nós. Por quê, irmãos? Porque o Espírito Santo é o companheiro de Ronaldo Lidório. Está ali com ele, naquele hospital, ele e a esposa, sem poder receber visitas, porque a imunidade está muito baixa. Completando 34 anos de casado dentro do hospital. Esse homem que dedica a vida dele para pregar a palavra, foi para a África, evangelizou muitas pessoas. Ele poderia pensar, mas depois de fazer tanto para Deus, agora ele deve ter hoje, talvez tenha a minha idade, uns 60 anos ou menos. Ele podia pensar assim, mas será que vale a pena servir a Deus depois de fazer tanto pelo Evangelho? Eu estou aqui nesse hospital, tratando de câncer. Mas ele está ali com tanta paz, com tanta serenidade, e louvando a Deus pelo cuidado do Senhor. E ele falou uma coisa muito importante. Eu queria compartilhar com os irmãos. Ele disse o seguinte, que a gente não tem que esperar resolver o problema para louvar a Deus. A gente tem que louvar em todo o tempo, durante a provação, durante a tempestade. Eu não tenho que esperar resolver o meu problema de saúde, eu não tenho que esperar resolver o meu problema financeiro, eu não tenho que esperar resolver o meu problema familiar. Eu não tenho que esperar que as coisas fiquem certinhas do jeito que eu sonho para poder glorificar e exultar o Deus a quem eu sirvo. Não, é agora, é já. Alegrai-vos sempre no Senhor. Paulo está dizendo uma coisa, irmãos, e se não fosse possível, ele não diria, porque é possível termos alegria passando por dificuldades, passando por provas, passando por lutas. E Paulo diz isso, Filipenses 4, um pouquinho mais à frente, no versículos 11 a 13. Olha o que o apóstolo nos ensina. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse versículo é muito popular. Tudo posso naquele que me fortalece. A pessoa às vezes coloca esse versículo no seu carro dizendo o seguinte: eu posso tudo, eu posso todas as coisas, saiam da minha frente que eu passo por cima, eu atropelo todo mundo, ninguém me resiste, eu posso tudo. Esquece dos versículos anteriores, que Paulo está dizendo: eu posso sim estar com a barriga roncando de fome e alegre e louvando a Deus. Eu posso sim ser humilhado, e mesmo humilhado, eu estou alegre e louvando a Deus, estou contente.
Irmãos, isso é difícil demais, irmãos. Ser humilhado e ainda estar alegre. Está com a barriga roncando de fome. Ele falou de fome. Eu sei ter muito e eu sei também passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo disse, eu aprendi a viver contente. Sabe, irmãos, se Paulo precisou aprender, eu também preciso aprender isso. E nós podemos aprender. E nós devemos aprender isso. Aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Como é que está a sua vida hoje? Como é que está a sua família? Eu gostaria que a minha família, que alguns familiares meus tivessem atitudes diferentes. Eu gostaria que eles fossem tementes a Deus e servissem ao Senhor. Graças a Deus, minha esposa e meus filhos são, estou falando da família um pouco mais estendida, parentes. Como a gente sofre com isso, né? De ver um parente que ainda não se entregou a Jesus. De ver alguém que a gente ama ainda agarrado no pecado, nas coisas deste mundo, caminhando para a perdição. Isso faz a gente sofrer. Mas ainda que a família não esteja perfeita, a gente precisa aprender a viver contente. Senhor, muito obrigado pela minha família. Obrigado, Senhor. Porque é a família que o Senhor me deu. E o Senhor vai continuar fazendo a obra na minha família. Ainda que você não esteja com a saúde como quer, como deseja e como precisa estar, mas louve a Deus. Antes da saúde voltar completamente, comece a louvar a Deus agora, agradecer, a viver contente. Não adianta reclamar. Não adianta lamentar, não adianta murmurar. Isso, inclusive, é pecado. Nós precisamos aprender como Paulo aprendeu. E Paulo preso, aguardando o julgamento, podendo ser condenado à morte, ele está muito alegre, muito feliz, glorificando a Deus e ensinando as pessoas. Nós podemos sim, irmãos. Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Inclusive, louvar a Deus quando as coisas não andam bem para o nosso lado. Ou seja, a verdadeira felicidade, ela é transcircunstancial, não depende das circunstâncias. Não é como a alegria do mundo, irmãos. A alegria do mundo é diferente. A alegria do mundo, ela vem atrás de um copo de cerveja, ou de um cigarro de maconha, ou de uma carreira de cocaína. É a alegria do mundo. Uma alegria que dura alguns minutos, mas leva uma vida inteira para a perdição. A alegria que a gente encontra fora da palavra de Deus é uma alegria que vem trazendo problemas e comprometimentos para a vida do ser humano e destruindo a sua vida, a sua saúde, a sua reputação, a sua família. É assim. Mas a alegria que vem de Deus é essa que ensina a gente. Aprendemos a ter experiência e dizer, eu sei ser humilhado, sei ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Estou feliz, eu sou feliz com Jesus. Graças a Deus. Ainda que não tenha muito dinheiro, ainda que não tenha nenhuma casa para morar, ainda que não tenha muita saúde, ainda que esteja até com dificuldade para caminhar, mas eu sou feliz com Jesus. Estou acompanhado aqui de um irmão, né, que veio comigo, o irmão Cezinho, alguns o conhecem. Com 7 anos de idade, ele tomou o tombo, caiu de uma árvore, bateu a cabeça, teve uma lesão cerebral, ele desenvolveu problemas de saúde, dificuldade para andar. O menino que jogava bola, que ia para a escola, teve que interromper tudo isso aos 7 anos de idade. Na escola começaram a zombar dele, começaram a fazer bullying com ele, né? Porque ele não conseguia andar mais e ele desistiu de ir para a escola. E aí, aos 15 anos, a igreja começou a buscar o Cezinha para ir para a igreja, levar ele para as reuniões, e lá ele encontrou a mensagem do Evangelho. Lá ele encontrou a mensagem que diz que a vida dele vale muito porque Jesus morreu por ele.
para perdoar os seus pecados e dar a ele vida eterna. Os jovens da igreja começaram a ir na casa, ensinaram o Cezinho a ler, ele foi alfabetizado. Depois voltou para a escola porque já não tinha mais complexo. Podiam mexer com ele, que ele não estava nem aí, porque agora ele era uma pessoa que sabe da sua verdadeira identidade, que está na cruz do Calvário. E ele voltou para a escola, terminou o ensino médio e se atreveu também a fazer uma faculdade. Estudou aqui na Unig durante 4 anos, né? Administração de empresa, terminou também. O ônibus parava no asfalto e cada dia uma pessoa carregava ele no ombro e levava ele para a faculdade. E foi assim os 4 anos. Ele está aí hoje. O sorriso mais bonito daquele banco ali, o terceiro banco, é o dele, é o Paulo César, é o Cezinha. Já é crente, já desde os 15 anos, já está com quase 60 já, um pouco mais novo que eu. Está aí. E não gosta de faltar reunião. E tem prazer. E ele falou, mandou uma mensagem para mim de WhatsApp, falou, você vai na Buarque? Eu posso ir? Pode preparar que eu te pego. Mas para ele preparar para vir para casa de oração, irmãos, ele começa muito antes de nós, ele demora muito para se arrumar. Então ele começa a preparar lá para as 3 da tarde, para tomar banho, para depois colocar o sapato, colocar a roupa. Mas ele faz questão de vir, ele gosta de vir, ele ama a casa do Senhor, ele ama louvar a Deus. Um jovem que queria se suicidar, aos 15 anos, um adolescente, estava revoltado com tudo. Porque ele via seus irmãos, família numerosa, seus irmãos saírem para jogar a bola, ele não podia mais. Ele via os meninos brincando na rua, ele não podia mais. Mas ele encontrou o amor de Deus. Ele ouviu o evangelho que diz que Jesus morreu por ele. A vida dele vale muito. Jesus deu a vida por ele. E hoje ele é feliz com Jesus. E assim, irmãos, temos pessoas nesta igreja aqui, eu tenho certeza disso. Pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão lutando com enfermidades. Talvez alguém que esteja em casa assistindo essa pregação que não consegue mais vir à reunião, não consegue mais reunir. Mas continua amando o Senhor e continua louvando a Deus em casa, assistindo a transmissão do culto. Está lá se alegrando, como nós estamos nos alegrando aqui. Porque assim como Deus está conosco aqui, está lá com ela também. Porque está impedida de vir aqui por problemas de saúde, mas continua alegre, continua feliz, continua louvando a Deus, porque a nossa felicidade, irmãos, ela está além das circunstâncias. Alegrai-vos sempre, é sempre, em todo o tempo. Em último lugar, a verdadeira felicidade também, ela está no Senhor, ela está em Jesus. Alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. A nossa alegria, irmãos, não é porque a nossa conta bancária está lá sobrando dinheiro. Pode ser que alguns aqui estejam com a conta sobrando dinheiro, né, Vantuí? Pode ser que estejam com muito dinheiro lá no banco. Mas não é a realidade de todos ou da maioria. Não é porque está vendendo saúde. Tem irmãos aqui com muita saúde, mas outros estão com dificuldades. Estão tendo que manter a sua saúde, com medicamentos, com tratamentos. Não é por causa disso. Não é porque a gente é famoso, eu acho que não tem ninguém famoso aqui, né? Nós somos todos pessoas simples. Porque eu achava na minha adolescência que eu precisava ser jogador de futebol para eu ficar muito famoso e rico, para eu poder ter algum sentido na minha vida. Eu queria, adolescente, achava que isso me preencheria. Mas graças a Deus eu entendi logo, na minha adolescência ainda, que o que eu precisava era crer no Senhor Jesus e confiar nele como meu Salvador e viver esse amor, responder a esse amor maravilhoso de Deus. E isso preencheu o meu coração desde do final da minha adolescência. E continuo muito animado, entusiasmado com esse amor. E sempre me alegro quando posso falar desse amor publicamente para as pessoas. Esse amor que é o amor de Deus. Porque é nele que está a nossa alegria. A nossa felicidade está no Senhor, irmãos. Alegrai-vos sempre no Senhor. Salomão foi o homem mais rico. O homem mais inteligente. Está na Bíblia isso.
Se você ler Eclesiastes capítulo 2, Salomão fala que ele tentou a felicidade em vários lugares ali. E lá ele diz que ele tentou ser feliz buscando a felicidade no vinho, a bebida. E ele viu que era ilusão, que era vaidade. Ele tentou ser feliz na fama, fazer coisas grandiosas para as pessoas ficarem admirando ele. Ele falou também que isso era ilusão ou vaidade, pura vaidade. Ele também tentou ser feliz com as riquezas, e ele foi muito rico. Era o homem mais rico do mundo. Sabe o que Salomão disse sobre isso? É ilusão. As pessoas não acreditam na palavra de Deus, mas a Bíblia diz que a pessoa que tenta ser feliz buscando no dinheiro é iludida. É ilusão mesmo, irmãos. E quanta gente deixa de servir a Cristo por causa da ilusão das riquezas. 1 Timóteo capítulo 6, Paulo fala disso a Timóteo. Os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada. É uma grande ilusão. Salomão também disse que ele tentou a felicidade no sexo. Ele teve muitas mulheres. Ele falou, também é ilusão. A Bíblia nos evita andar por caminhos. Se a pessoa crer na Bíblia, crer na palavra de Deus, ele vai evitar muita desilusão na sua vida. Porque tem muita gente deixando de seguir o Senhor para ir atrás de bebida, de droga, para ir atrás de fama, de riquezas ou de prazeres sexuais no pecado. Tudo é ilusão. Tudo é vaidade. A verdadeira felicidade está no Senhor. A nossa alegria, irmãos, não é uma alegria superficial, maquiada de uma noite de festa, que se desfaz com o amanhecer. Não, a nossa alegria continua. Amanhã nós estaremos aqui 8h30, adorando o Senhor na ceia do Senhor, partindo o pão e glorificando o Senhor que deu a vida por nós. Uma verdadeira alegria. A nossa alegria, irmãos, não é uma aventura apaixonada, cujo prazer é sufocado pelo desgosto e desfeito por uma consciência culpada. Não, a nossa alegria não vem dessas coisas. A nossa alegria vem do Senhor. Deus colocou a eternidade no coração do homem. Salomão diz, Eclesiastes 3, só Deus pode preencher o coração do ser humano. Só Deus pode dar essa alegria verdadeira ao ser humano. E para terminar essa mensagem, nos versículos 6 e 7, o apóstolo Paulo diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Paulo, fechando aqui esse parágrafo, ele fala que a ansiedade pode roubar a sua paz. A ansiedade pode roubar a sua alegria. E ele diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. E nós temos dois tipos de ansiedade que têm roubado a alegria e a felicidade das pessoas. Primeiro tipo de ansiedade, ansiedade quanto ao passado. Tem pessoas que não conseguem viver felizes porque estão presas no passado. Ansiedade quanto ao passado significa carregar culpa de erros do passado. Carregar ressentimentos e mágoas de pessoas que nos feriram no passado. Ansiedade quanto ao passado, de não saber que eu sou uma pessoa perdoada. Não saber que os meus pecados ainda foram perdoados. Carregar ainda culpa no coração. O apóstolo Paulo era um homem que tinha tudo para carregar esse tipo de culpa. O apóstolo Paulo não era boa bisca. Antes de se tornar cristão, Paulo era uma pessoa perigosa. Ele era um terrorista religioso. Ele prendia cristãos, ele matava cristãos. Paulo, ele poderia estar hoje convertido, lembrando de tudo que ele fez de ruim no passado. Inclusive, na morte de Estevão, o primeiro mártir, Paulo estava lá.
Paulo podia ficar lembrando, mas como é que eu tive coragem de fazer uma coisa daquela? Arrastando pessoas presas, cristãos, homens, mulheres e crianças. Paulo podia ficar se martirizando com esse tipo de lembrança. Mas o que Paulo fez, irmãos? Em 1 Timóteo 1:13, Paulo diz assim: a mim, que noutro tempo era blasfemo, perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Paulo conseguiu resolver esses problemas do passado, do pecado dele. Ele falou: eu obtive misericórdia. Paulo se arrependeu dos seus pecados. Paulo creu em Jesus. Ele foi perdoado. Ele diz: uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. A gente não pode ficar olhando para o retrovisor na nossa vida. Nós temos que olhar para frente. Nós temos que viver como pessoas perdoadas. Quem dirige o carro olhando para o retrovisor vai bater o carro. Quem fica vivendo hoje no presente, olhando para o passado, vai acidentar-se na sua jornada. A Bíblia diz que Deus detesta o pecado, que Deus vai punir o pecado, que Deus não vai deixar nenhum pecado impune. Mas Paulo encontrou misericórdia. Ele encontrou na misericórdia ouvindo o Evangelho da graça. E ele pensou: eu mesmo sendo tão miserável, tão ruim, né, tão perseguidor da igreja, tão mal, Jesus deu a vida por mim. Jesus derramou sangue para me perdoar. Paulo então encontrou ali misericórdia. E Paulo resolveu aquele problema da ansiedade quanto ao seu passado, quanto aos pecados que ele cometeu lá atrás. E quem ainda não teve essa experiência com Deus, não teve esse encontro com o Senhor, ainda pode estar vivendo esse tipo de ansiedade quanto ao passado. Certa mulher, quando namorava, ela traiu o seu namorado. Traiu o noivo, já era noiva, ela traiu o noivo. E ela não teve coragem de contar isso para o noivo. Casou e não teve coragem de contar para o marido que ela tinha traído ele quando ainda eram noivos. E ela carregou esse peso a vida inteira. Ela carregou essa culpa a vida inteira. E um dia ela foi à igreja, ela estava triste, estava deprimida. O marido tinha morrido e ela não tinha contado. E agora? O que fazer com isso? O homem que podia perdoá-la agora já morreu. O que ela vai fazer com essa culpa? E aquilo atormentava. E ela então foi à igreja e ouviu a pregação do Evangelho. Ela ouviu que o pecado dela era como o pecado de Davi. Quando Davi adulterou, ele falou: contra ti somente pequei. Davi pecou contra Deus. Davi tinha que resolver a sua situação com Deus. E essa mulher ouviu então que Deus era um Deus misericordioso e que perdoava, que Jesus já tinha pago por aquele erro dela. Que Jesus já tinha sido castigado por aquele pecado dela e por todos os outros. E ela encontrou esperança, encontrou misericórdia e creu nessa mensagem. E se desfez a ansiedade quanto ao seu passado. E pôde experimentar alegria no seu coração. Eu não sei se tem alguém aqui que ainda não resolveu essa questão do passado na sua vida. O Evangelho, ele nos oferece oportunidade de uma vida nova. Deus promete perdoar o nosso passado, o nosso pecado. Apagar tudo de errado que nós fizemos. É um livro de folhas brancas, uma nova história. As coisas velhas já passaram. E eis que tudo se fez novo. A ansiedade, quanto ao passado, pode ser vencida pela fé no Senhor Jesus. E o outro tipo de ansiedade é a ansiedade quanto ao futuro. Ansiedade quanto ao que vai acontecer depois. O escritor aos Hebreus diz que essa é uma ansiedade que atormenta muitas pessoas. O escritor aos Hebreus, no capítulo 2, versículos 14 e 15, ele diz:
Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Existem muitas pessoas que vivem com o pavor da morte. Ansiedade quanto ao futuro. O que será de mim depois que eu morrer? O que vai ser de mim? Para onde eu irei? Essa ansiedade também atormenta muitas pessoas. E o escritor aqui fala que as pessoas ficavam atormentadas com esse pavor. A minha bisavó, isso eu ouvi contar, né? Eu não a conheci. Ela era muito religiosa. Antes do professor Alfredo Filgueira chegar lá e evangelizar. E ela ficava sempre pensando, será que Deus não deixou um jeito da gente saber? Ter certeza de vida eterna? Ela era religiosa, mas não conhecia o evangelho. Era religiosa, mas não conhecia as escrituras. E ela vivia sofrendo com isso. Até que chegou lá o professor Alfredo Figueiras e pregou o evangelho da graça. E lá em 1 João capítulo 5, o apóstolo João diz, estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna. A Bíblia foi escrita, a palavra foi escrita, a revelação foi dada para que a gente saiba que nós temos a vida eterna. E João diz, quem tem o Filho tem a vida. Que Filho? Jesus, o Senhor. Quem tem o Filho tem a vida. Mas quem não tem o Filho não tem a vida. É uma palavra de esperança, mas é uma palavra de advertência também. A nossa alegria tem que ser o Senhor. É Ele que nos dá a verdadeira felicidade. E quem tem o Filho tem a vida eterna. A vida está no Filho, a vida está em Jesus. E Ele deu a vida por nós, Ele morreu por nós. Ele ressuscitou para a nossa justificação. E Ele vai voltar. Está muito perto de voltar. E a oportunidade de ser salvo é agora. É hoje. É crer no Senhor Jesus e ser salvo. É crer em Cristo e ter a vida eterna. É crer em Cristo e ter a verdadeira felicidade. Que Deus abençoe essa palavra, que a gente possa meditar nela e louvar a Deus por essa tão grande salvação que Ele nos concedeu gratuitamente em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém.